Olá, estamos aqui hoje para falar sobre dinâmica. Vamos falar um pouquinho das forças, beleza? Bom, o que é dinâmica? Dinâmica é a parte da física, né? Mais especificamente a parte da mecânica, que também estuda o movimento, porque a mecânica é a parte da física que estuda o movimento. Só que a dinâmica, diferente da cinemática, ela também estuda as causas do movimento. Então, na cinemática, a gente estudava o movimento sem se preocupar com as causas. Agora, na dinâmica, a gente estuda o movimento e suas causas. Bom, para começar com a dinâmica, a gente vai falar um pouquinho de forças. O que vocês entendem por força? O que é força para vocês? Então, a gente vai pensar nesse conceito bem básico, uma palavra que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? Então, vamos pensar o que é força para a gente. Para você aplicar uma força, tem que ter interação entre dois corpos. Será que precisa ter contato para ter essa interação? Como que acontece a força? Bom, então para a física, o que é a força? Né? Então aí a gente tem alguns exemplos de forças sendo aplicadas. Para a física, a gente vai falar que força é qualquer agente que é capaz de produzir aceleração, que a gente já viu que a aceleração é a variação da velocidade, né? E ou deformação, né? Então, uma força pode produzir aceleração e deformação, né? E pode ser um ou outro, beleza. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho de força, então a gente precisa saber quais são as unidades de força. A unidade de força para o Sistema Internacional de Medidas, em homenagem a Isaac Newton, né, com suas leis de Newton, a gente tem o Newton. Então, achou um valor, tá tudo no Sistema Internacional, é 20 o quê? 20 newtons. Então, Newton é a unidade de força no Sistema Internacional. Existe outra? Existe. A gente trabalha também com KGF, também conhecido como quilograma-força, tá? O KGF, um KGF equivale a 9,8 newtons. Ó, professora, o valor da aceleração da gravidade, exatamente. Eu vou falar com vocês mais à frente porque que esse KGF aí, ele acaba sendo muito prático quando você vai tratar de massa e de peso. 1 quilograma força é equivalente a 9,8 newtons, que a gente arredonda para 10, assim como a aceleração da gravidade. Então, a gente vai utilizar 1 kgf igual a 10 newtons. Então, as unidades de forças que a gente vai utilizar vai ser newton e quilograma força. Dinamômetro. Dinamômetro é um instrumento, gente, é um aparelho que a gente utiliza para medir força, né? Então, você tem aí um instrumento que ele tem geralmente uma molinha dentro dele, tá? E quando você pendura um objeto aí nesse ganchinho aqui, ó, vamos pensar nesse aqui, quando você pendura um objeto aqui nesse ganchinho, você consegue medir a força que você faz, por exemplo, para poder manter esse objeto em repouso. Então, aqui você tem a medida, né, da força que vai ser marcada aqui nessa parte do dinamômetro, ela vai ser marcada aí ou em kgf ou em newtons, tá? Então, o dinamômetro é um instrumento utilizado para medir força. Bom, quanto marcaria um dinamômetro? Então, aqui tem algumas situações interessantes que eu prendi o dinamômetro na parede, né? E tô fazendo uma força de 100 newtons, né, para a esquerda. Então, pergunto para vocês, se o moço está fazendo uma força de 100 newtons para esquerda, quanto que vai marcar o dinamômetro? Então, aqui na parede, a parede serve para manter o dinamômetro em repouso. Aí o moço faz a força de 100 newtons. Quanto que marca o dinamômetro? Beleza, 100 newtons. Tranquilo. Essa parte aí ninguém erra quando cai em vestibular. Porém, eles gostam de inovar. Aí eles colocam uma pessoa que, ao invés de ter uma parede que vai segurar esse dinamômetro, é uma pessoa que vai manter o dinamômetro em repouso. Ah, professora, mas aqui, ó, a pessoa está fazendo 100 newtons para um lado e o outro está fazendo 100 newtons para o outro. Mas aqui em cima também, gente. Quem é que está fazendo 100 newtons para manter esse objeto em repouso? A parede. A parede também está fazendo 100 newtons. Aqui em cima, ninguém tem dúvida que o dinamômetro marca 100. Mas quando eu coloco a situação aqui de baixo, que vestibular gosta de colocar essa situação aqui de baixo, o pessoal já começa a duvidar, falar, ah, não, esse negócio está marcando 0, porque puxa 100 para um lado e puxa 100 para o outro, mas aqui em cima é a mesma situação. Só que aqui,
Quem fez a força de 100 newtons foi a parede. Qual que é a diferença eu colocar uma pessoa para manter o dinamômetro em repouso? Nenhuma. Então, o dinamômetro vai continuar marcando quanto? 100 newtons. Então, tem gente que gosta de pensar assim, o dinamômetro, um lado é para manter ele em repouso e ele só mede a força feita do outro lado. Pode pensar assim também, tá? Aí, ele mede a força aqui no caso que está sendo feita do outro lado. Esse moço aqui de cá funciona como se fosse uma parede, é só para manter o dinamômetro em repouso. Tranquilo? Aí são questões que já caíram em vestibular, tá vendo? Duas pessoas fazendo força no dinamômetro e ele vai falar para vocês quanto que cada pessoa está fazendo de força. Vamos supor que cada uma faz 200. Quer dizer que o dinamômetro vai marcar 0, 400? Não, vai marcar 200. A outra pessoa só serve para manter o dinamômetro em repouso. Aqui a gente tem uma segunda situação, né, em que o dinamômetro, de novo, está colocado aqui entre os dois cavalos e o dinamômetro está colocado entre o cavalo e a parede. Se o valor de T é o mesmo aqui e aqui, podemos dizer, então, que o dinamômetro está marcando o mesmo valor, tanto na situação 1 quanto na situação 2, né? Mesmo caso aí. Esse cavalo de cá, ele está fazendo o papel da parede, de manter o dinamômetro em repouso. Bom, a gente vai ver agora os tipos de força, e para isso a gente vai classificar essas forças entre forças de campo, que são forças que agem à distância. Aqui a gente tem um exemplo de ímãs, né, que a gente consegue fazer flutuação em um lápis, simplesmente por causa de uma força de campo. Que campo é esse? Campo magnético, né? Então a gente tem aí forças, nesse caso, de repulsão. Outro exemplo de forças de campo, a gente tem o campo gravitacional. A Terra atrai a Lua e a Lua fica girando em torno da Terra devido a essa atração, que a gente vai falar muito disso também esse ano. Bom, outro tipo de força que a gente tem são as forças de contato. Deu para perceber que a força de campo são forças que agem à distância. Porém, forças de contato, como o próprio nome diz, tem que ter contato, né? Então, aí a gente tem força de uma pessoa sendo feita em outra, pessoas empurrando um carro, então forças de contato. Bom, forças de campo, daí a gente tem a força gravitacional, né? Vem a historinha lá que Newton estava pensando, por que essa Lua continuava girando em torno da Terra e não ia embora? E de repente cai uma maçã, né? Diz a lenda, e Newton tem a brilhante ideia, já que ele estava pensando nisso, aquilo ali veio clarear as ideias dele, né, gente? Então vamos pensar que quando a gente está pensando em alguma coisa, tentando solucionar algum problema, tudo que acontece no nosso dia a dia remete àquele problema. A gente começa a falar, não, eu podia agir desse jeito, talvez eu resolveria a minha situação. Então isso é o que acontece às vezes com algum cientista que está tendo algum problema, tá vivenciando uma dificuldade, né, para descobrir as razões de alguma coisa, e de repente uma maçã cai. Podia ter solucionado o problema dele? Podia, porque ele já estava pensando naquilo, né? Então ele estava pensando como que a Lua gira em torno da Terra e não sai, né, e não vai embora. Aí a maçã cai, aí ele entende, então a força que a Terra faz para atrair a maçã para ela cair, ela também exerce sobre a Lua. Então, a Lua também é atraída por essa força gravitacional, né? Então, com isso aí, ele consegue clarear essa ideia que ele estava tendo, né? Esse aí é um experimento também que a gente faz muito no ensino fundamental, que é passar um pente ou uma régua no cabelo, né? Então, quando você passa a régua no cabelo, ele consegue atrair pequenos pedaços de papel, né, que estão eletricamente neutros. Essa força é a força elétrica, que também é uma força de campo e que age à distância. A gente tem, como já falamos antes, a força magnética, que a gente tem ímãs que atraem, por exemplo, pregos aí nesse caso, que também é uma força que age à distância. Bom, a gente vai estudar agora a força peso. O que é a força peso? Professora, peso é força? É, gente, cuidado, vocês confundem muito peso com massa. Aquilo que você sobe na balança, aparece lá não sei quantos quilos, na verdade foi feito um cálculo para calcular a sua massa, tá? Então, ali mostra a sua massa, através do tanto que você está comprimindo a balança. Tanto é que se uma pessoa coloca um pé, vai marcar mais. Significa que sua massa aumentou?
Não. Significa que existe uma força ali de compressão maior, que a gente vai falar um pouquinho delas, que é a normal, né? Bom, então força, peso é uma força que acontece devido à gravidade. Então, se você está no espaço, no local onde não tem nenhum astro próximo, você perde o seu peso. Não tem peso se não tem gravidade. Essa força-peso é o que a gente geralmente chama de força gravitacional. É a força que a Terra faz puxando você para o centro dela. Então, todos nós aqui estamos sendo puxados para o centro da Terra. E como que chama essa força? Força gravitacional. Gente, é a força peso. Nós vamos chamar essa força a partir de agora de peso. É a força que a Terra faz puxando os objetos para o centro dela. Como que calcula? Para calcular o peso, a gente pega a nossa massa e multiplica pela aceleração da gravidade, que no caso aqui a gente já falou que a gente vai usar 10, né? Então, m é a massa, g é a aceleração da gravidade, que na Terra a gente vai utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aí tem um exemplo mostrando pessoas em diversos cantos da Terra, lógico que foi ampliada a pessoa, né? Mas esse vetor vermelho, ele representa aí a força peso de cada uma dessas pessoas e que aponta para o centro da Terra. Então, para corpos no planeta Terra, a força peso aponta para o centro da Terra. Se você estiver na Lua, seu peso vai ser o mesmo? Não, porque vai mudar a aceleração da gravidade. Consequentemente, o seu peso na Lua ele é menor do que o seu peso na Terra. Então, lembrar que o peso depende da aceleração da gravidade. Então, aí a força que a Terra faz, né, ou que qualquer astro, planeta faz, puxando esse objeto para, nesse caso aí, para baixo. Bom, exemplo. Massa e peso de uma pessoa de 40 quilos. Letra A, na Terra. Então, a massa de uma pessoa, ela muda quando ela sai de um planeta e vai para o outro? Não, gente, a massa não muda. Nós, na física, gostamos de falar que massa é a medida de inércia de um corpo, mas depois a gente fala disso. Vamos pensar em massa como quantidade de matéria, tá? Então, quantidade de matéria que está te formando, ela não muda se você está na Terra, na Lua ou em Júpiter, né? Então, a massa sua é a mesma. Então, a massa é de 40 quilos na Terra, na Lua ou em Júpiter. A massa é a mesma. Então, letra A massa na Terra é igual à massa na Lua, que é igual à massa em Júpiter, que é igual à massa no espaço, que é de 40 quilogramas. Na letra A, pede para calcular o seu peso também. Então, vamos calcular o peso na Terra. Peso é massa vezes gravidade. Então, o peso na Terra vai ser a massa, que é 40, vezes a gravidade, que é 10. 40 vezes 10, 400 newtons. Professora, e se eu fosse calcular em kgf? Pois é, gente. Em kgf, se sua massa é de 40 quilogramas, o seu peso seria de 40 kgf. Então, dá para perceber que, então vamos relembrar aí, 1 kgf equivale a 10 newtons. Então, se aqui eu tenho 400 newtons, x, 10 vezes x, 10x, 1 vezes 400, 400. X é igual a 40 kgf. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? O kgf foi uma unidade criada aí para a gente não ter muita dificuldade com transformar massa em peso. Porque se uma pessoa tem uma massa de 40 quilogramas, o seu peso vai ser de 40 kgf, né? Então, uma forma aí de simplificar esse cálculo da aceleração da gravidade que a gente não precisa mais multiplicar, beleza? Bom, mas a gente vai usar sempre o Newton, tá? Então, prioritariamente, a gente utiliza o Newton. Então, agora, o peso na Lua. A massa é 40 e a aceleração da gravidade na Lua, 1,6. Então, vamos fazer aí. 16 vezes 4. 64 newtons. Olha a diferença na Lua e na Terra.
Por isso que quando tem aquelas filmagens, né, dos astronautas na Lua, parece que eles estão igual bailarina, caem lentamente, né, eles flutuam praticamente. Não é flutuar no sentido de não descer, né, mas eles caem muito lentamente. Por quê? Porque o peso é muito menor. Letra C, pede para calcular o peso em Júpiter, né? Então vamos lá, 40 vezes 25. 1000 newtons, porque eu não coloquei o zero do 40, né? Então 1000 newtons. E letra D e última, o peso dessa pessoa no espaço onde não tem gravidade. Vamos pensar, 40 vezes, tem gravidade? Não, então é zero. 40 vezes zero, zero. Então, o peso dessa pessoa, quando ela vai para o espaço, é zero, né? Por isso tem muita tirinha do Garfield, em que o John vira para ele e fala, você tá gordo, né? Então, ele pega a malinha dele e fala, tô indo. Aí, John pergunta, mas por quê? Você tá indo embora? Tô indo para um lugar onde a gravidade é menor. Por que onde a gravidade é menor? Já que o John falou para ele diminuir o peso, ele pode reduzir ou a massa ou a gravidade. Como é muito mais fácil reduzir, no caso dele, né, pensar na preguiça, é mais fácil, entre aspas, reduzir a gravidade, ele resolve ir embora, né? Então, tem sempre essa tirinha do Garfield que aparece muito em provas de física. Força normal. Então, a segunda força que a gente vai estudar vai ser a força normal. É uma força feita por uma superfície de apoio que vai formar 90 graus com a superfície de apoio. Como assim? Imagina que você solta um objeto sobre uma mesa, né? Então você tem duas superfícies, não tem contato, então ainda não tem força normal. No momento em que esse objeto encosta na mesa, essa mesa tem que estar fazendo uma força para sustentar esse objeto, senão ele cairia. Então, por que o objeto não cai? O objeto não cai porque a mesa está fazendo uma força nesse objeto para onde? Nesse caso aqui, para cima, né? Então, a mesa está sustentando esse objeto, tá? Aí, no caso, tem um peso que puxa para baixo, mas tem que ter uma outra força para anular. Quem é essa força? É a chamada força normal. Gosto de falar que essa força tem o meu nome, né? Minha cara, super normal, eu. Então, se você observar bem aqui, ó, essa força, ela forma 90 graus com a superfície da mesa, né? Então, a superfície está aqui, a força está aqui. Então, ela sempre vai formar 90 graus com a superfície, viu, gente? Então, é uma força que é feita por uma superfície de apoio. Se você tem encostado na parede, a parede está te empurrando. E essa força forma 90 graus com a parede. Sempre 90 graus com a superfície de apoio. Aqui está representado a normal, né? Ah, professor, mas como assim uma mesa faz uma força? Pega uma bola, aperta uma bola sobre uma mesa. Você não consegue ver que do lado da mesa a bola é achatada também? Por que ela é achatada? Porque a mesa está fazendo uma força, né? Ah, professora, mas ela só devolve a força. Sim, mas isso é força, né? Se ela está devolvendo uma força que é feita sobre ela, é também uma força que vocês já viram também o ano passado e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, da ação e reação. Mas é uma força que está sendo feita. Aí tem alguns exemplos de superfície, lembrar que se você inclina, né, coloca um objeto sobre um caderno e você inclina o caderno, a força normal também inclina, né? Então sempre formando 90 graus. Que situação é essa? Imagina que você está segurando uma caixa, empurrando ela contra a parede, já fizeram isso? E ela não escorrega, né? Então se você pressiona uma caixa contra a parede, então tem uma pessoa que está pressionando para cá, beleza? Que é a força da pessoa. Então, a parede faz uma força formando 90 graus com essa superfície. Ou quando você está escorado na parede, né? A força aí é muito parecida, forma 90 graus também com a parede. Então, aqui eu queria analisar com vocês o tamanho da força normal. Então, você sabe que nessa primeira caixa aqui que o moço está empurrando, né? Então, isso aqui é a força da pessoa. Ela está empurrando aqui para a direita. Eu tenho o peso do objeto, que a gente já viu que o peso aponta para o centro da Terra. E a superfície aqui está fazendo uma força também, que eu chamo de força normal, né? Então, a gente tem a normal aqui para cima, beleza? Então, vocês podem perceber que se o objeto não se move na vertical, o peso e a normal são iguais. Aqui na direita, a gente tem a força sendo feita para baixo. Então, eu tenho a força, só que além dessa força, tem também o peso.
Então, pergunto para vocês, quando a pessoa pressiona esse objeto, a normal, ela continua do mesmo tamanho da anterior? O que vocês acham? Agora ela tem que vencer só a força peso? Olha para a situação de cá. Não, agora ela tem que vencer as duas forças. Consequentemente, quando você pressiona um objeto contra o chão, você aumenta a força normal que está sendo feita aí pelo chão, né, sobre a caixa, porque é o chão que faz a força normal sobre a caixa. Então, quando você enche uma prateleira de livros, você está aumentando a força normal. Por que você está aumentando a força normal? Porque tem outras forças sendo feitas, porque não é só o peso da prateleira, por exemplo. Vai ser o peso de cada livro somado ao peso da prateleira. Então, a normal agora tem que ser maior para vencer as diversas forças que estão agindo sobre ela. Tranquilo? Espero que sim. Vamos para a terceira força. Terceira força é conhecida como tensão ou tração. É a força feita por uma corda ou cabo. Então, se você amarra um objeto por uma corda, essa corda faz uma força no objeto, porque senão o objeto caía, né? Nesse caso aí tem o peso para baixo. Então, quem está vencendo a força peso nesse caso? Então, quem está vencendo a força peso é a tração ou tensão, né? Então, essa é a força feita por uma corda ou um cabo, né? Que está desenhado na próxima figura. Não sei por que eu desenhei. Então, a tração, força feita por uma corda ou cabo. Tranquilo? Quarta força. Bom, a quarta e última força que a gente vai falar um pouquinho só agora é a chamada força de atrito. A força de atrito é uma força contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Imagina que o moço está empurrando essa caixa. E essa caixa ela não sai do lugar. Por que a caixa não sai do lugar? Porque se eu fizesse uma força bem pequenininha num objeto que estivesse, por exemplo, no espaço, faço uma força bem pequena, ele se move. Por que quando eu faço essa força nesse objeto que está sobre uma superfície, eu consigo fazer com que esse objeto não se mova, apesar de ter feito a mesma força lá no espaço? Lá no espaço ele se move, mas aqui ele não se move. Por quê? Porque, gente, aqui está mostrando que a superfície ela tem rugosidades, né? Tem até uma figura que eu coloquei aí. E a figura, né? A superfície ela é toda rugosa, a gente não enxerga isso porque é muito microscópico. Então, quando você faz uma força, nesse caso aqui o moço está fazendo uma força para a esquerda, existe uma força aí para a direita que está sendo feita. E quem faz essa força? A superfície aqui de contato, né? Então, essa aqui é mais uma força de contato. Assim como a normal, a força de atrito também é uma força de contato. Então, devido à rugosidade da superfície, é feita uma força no sentido contrário. Ah, por isso que você colocou aqui, professora, é contrária ao movimento ou à tendência de movimento? Sim. Então, o objeto não precisa estar se movimentando, essa força vai aparecer. E quando o objeto se movimenta, essa força desaparece? Não, ela não desaparece, ela continua, tá? Então, por isso que a gente fala que a gente tem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito cinético. Na próxima aula, a gente vai focar um pouquinho mais na força de atrito, a gente vai falar mais da força de atrito. Tranquilo? Então, um abração para vocês e até a próxima.